Fala contador, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir e Viver, na playlist de Contabilidade Introdutória, curso da FEA EAC 0106. E nessa aula a gente vai falar sobre contas retificadoras e eu espero que essa seja a última aula do tópico balanço patrimonial. É claro que nós vamos fazer aulas no sentido de fazer exercícios, mas de conteúdo a gente acaba por aqui. Próximo tópico a ser tratado é o DRE, demonstração do resultado de exercício. Essas contas retificadoras, eu vou mostrar aqui o conceito delas com 3 exemplos. E é muito importante que você comece a pegar a ideia disso, porque principalmente na P2 vai aparecer bastante disso daqui, tá? Vai aparecer bastante disso daqui porque a gente vai começar a falar de operações financeiras e vai começar a falar do imobilizado, e isso aí envolve contas retificadoras. Então vamos lá, vamos começar fazendo o seguinte. Imagina que eu vendi para clientes a prazo, né? Então, eu tenho um cara aqui chamado clientes. E esse cara é um ativo. Esse ativo, ele já está lá figurando no meu balanço. E vamos supor que eu tenho 800 para receber dos meus clientes. E aí, em determinado momento, eu falo assim, nossa, desses 800 em clientes, eu acho que 100 eu não vou receber. Então, eu acho que eu não vou receber. Eu preciso dar um jeito de colocar isso dentro da contabilidade da empresa. Embora isso ainda não tenha acontecido, o que a empresa vai fazer? A empresa ela vai já jogar no resultado de agora essa perda, porque ela já identificou que ela vai perder, que ela acha que ela vai perder, então ela vai jogar isso no resultado. E aí ela faz um razonete. Isso aqui é uma conta de ativo, né? Clientes é uma conta de ativo. Ela vai criar um razonete lá no resultado. Pode ter vários nomes isso daqui, mas eu vou chamar de constituição de EPCLD, tá? O que seria EPCLD? Estimativa de perdas para créditos de liquidação duvidosa. Então, eu estimo, então não aconteceu ainda, mas eu estimo que eu vou perder crédito. Por que crédito? Porque para esse cliente virar caixa, precisa acontecer um crédito aqui. Então, crédito que eu acho que não vai acontecer, porque a liquidação, o fato dele ocorrer, o momento dele ocorrer, a liquidação é duvidosa. Estimativa para perdas de créditos de liquidação duvidosa. Então, eu faço a constituição de uma EPCLD no valor de 100, por exemplo. Então, eu falo no meu resultado que eu perdi 100. Mas a questão é, eu já perdi 100? Não. Eu acho que eu vou perder 100. Eu já posso pegar nos meus clientes e falar que ele vale 700, colocar 100 aqui no crédito de clientes, fechar o razonete e falar que, na verdade, eu tenho só 700? Não, por 2 razões. Porque isso ainda não aconteceu. E porque eu não tenho certeza se de fato vai ser assim, né? Além do fato de que eu perderia a informação do valor cheio de que eu preciso receber dos meus clientes, que também seria ruim. Então eu estaria perdendo informação e a minha contabilidade ia começar a virar uma contabilidade criativa, né? Porque eu não sei o que ia acontecer, aí acontece uma coisa diferente, aí eu venho e rasuro isso de novo, porque a partir do momento que eu coloco um valor, vamos supor que eu coloco 100 aqui e esse valor não acontece, eu vou colocar um débito aqui para reverter, é como se eu tivesse vendido mais. Aí esse débito vai para o resultado como receita no crédito? Não faz sentido. Então eu não coloco aqui em clientes, eu vou colocar na tal da conta retificadora. Então essa conta que eu vou criar agora tem natureza de ser uma conta retificadora. Essa sim é a EPCLD. Então no resultado eu faço a constituição dela. E no ativo eu coloco essa conta. Então, se lá no resultado, né, eu coloquei que eu tinha a constituição da EPCLD como sendo uma perda, né, eu estou perdendo dinheiro, então era um débito e, portanto, para balancear as partidas dobradas débito e crédito, eu tenho que ter um crédito em EPCLD. E agora vamos fazer 2 comentários. Primeiro, de fato, eu consegui fazer o que eu queria, dizer o quanto eu acho que eu vou receber. Por quê? Se eu decidir somar
a conta clientes com a conta EPCLD, se fosse isso aqui um único razonete, qual seria o valor? 700, né? 800 com crédito de 100 daria um débito de 700. Então, de fato, eu estou falando para as pessoas que estão lendo o meu balanço de que eu espero receber 700 e, portanto, o meu ativo é 700, porque eu espero receber. O que eu não espero receber não se converterá em um benefício futuro e, portanto, não pode ser considerado um ativo. Só que eu não perdi a informação e eu também tenho a informação de quanto eu acho que eu vou perder. Ou seja, eu cheguei no valor de uma maneira ajustada. Eu fiz um ajuste. Esse ajuste pode se chamar de retificação. Por isso que isso aqui é uma conta retificadora. A parte mais importante que você precisa pegar agora é a seguinte. Contas retificadoras possuem natureza contrária à conta a qual ela retifica. Então, o caso de clientes é uma conta que possui natureza devedora, é um débito. Portanto, a conta retificadora de clientes tem que ter o saldo contrário, ser um crédito, e é por isso que a EPCLD tem saldo crédito. Fechou? Vamos partir para um outro exemplo, que é o exemplo do imobilizado. Vamos supor que eu compro um imóvel. Já deixa eu falar uma coisa. No imobilizado pode aparecer imóvel, pode aparecer veículo, pode aparecer equipamento e pode aparecer terreno. Pode aparecer outras coisas? Sim. Essas 4 coisas são principais. Imóvel, deprecio? Sim, eu construí alguma coisa lá, essa coisa vai começar a deteriorar, deprecio. Compro uma máquina, ela vai estragar com o tempo, vai ser gasta? Sim, deprecio. Comprei lá um veículo, esse veículo vai depreciar com o tempo? Com certeza, né? Terreno não deprecia. Então, terreno não vai ter depreciação e, portanto, não vai ter conta retificadora. Por quê? Porque o terreno está lá. Não dá para depreciar terreno, tá? Então, já guarda isso porque vai ter exercício que vai te cobrar esse conceito de uma maneira velada, tá? Então, toma cuidado. Você deprecia imobilizado, mas você não deprecia terreno. Então, vamos supor que você comprou um imóvel e deixou ele em condições de uso. E isso te custou 2.000. Tudo bem? E vamos supor, aí a gente vai, eu vou falar um valor arbitrário aqui, mas ao longo das disciplinas você vai ver que tem o valor a ser seguido por lei e que também existe o diferimento, o que a empresa acha que acontece e o que o governo estabelece. E essas coisas não vão casar, isso vai gerar alteração no seu resultado, o seu resultado vai ser maior ou menor do que deveria ser, isso vai gerar um maior ou menor lucro e um maior ou menor pagamento de impostos do que deveria acontecer e, portanto, aí a gente entra num assunto que é o terror do segundo semestre de Contabilidade Intermediária 1, que é o diferimento, tá? Mas vamos com calma, só estou avisando que lá pra frente isso aqui vai ser um ponto de atenção e portanto é muito importante que você aprenda essa parte que é mais simples, para na hora que você chegar lá em diferenças temporais de avaliação desses ativos pela empresa e pelo governo, você não tenha dificuldades, tá? Então o imóvel, vamos supor que eu vou depreciar ele ao longo de 20 anos. Portanto, a cada ano que passa, eu tenho que depreciar ele em 5%. Então, 5% de 2.000 seria 100. Então, eu tenho que colocar lá no meu resultado, depreciação. Despesa de depreciação, tá? Então, vamos lá. Imóvel é uma conta do ativo. Despesa de depreciação é uma conta do resultado. Beleza. Então, coloco lá no meu resultado um débito, porque se a despesa tem saldo devedor, diminui meu lucro, diminui o meu patrimônio líquido e para diminuir o patrimônio líquido a gente tem que fazer débito. Então, para ter a minha despesa de depreciação, 100. Só que essa despesa é uma despesa que sai do caixa. Então, quando o meu imóvel está perdendo valor por estar se deteriorando, ou quando o meu veículo está perdendo valor por estar se deteriorando,
Eu tenho que pegar e colocar dinheiro? Não, não tenho. Mas o meu ativo está diminuindo, porque o carro bonzão que eu tenho hoje, daqui a 10 anos não vai ser o mesmo carro bonzão. Então eu tenho que reduzir meu ativo de alguma maneira. Essa depreciação, então, ela não vai ser paga no caixa, mas ela vai ser incorporada como uma conta retificadora do ativo, tá? E aí gera uma coisa importante a se dizer, que é um comentário, principalmente para quem gosta de investir em ações, que fala sobre que depreciação não é caixa, então eu posso tirar ela das contas. Não é bem assim. Por quê? No momento em que a depreciação ocorre pelos seus critérios, de fato você não tem que tirar caixa. Mas no momento em que todo o seu ativo foi depreciado, ele já não tem mais a utilidade que ele deveria ter, e você precisa comprar um novo ativo, tudo bem, isso não vai aparecer no seu resultado, compra de ativo, porque compra de ativo não vai para resultado. Mas isso vai aparecer na DFC, demonstração de fluxo de caixa, como sendo uma atividade de investimento, na qual você gastou o dinheiro, diminuiu o seu caixa para comprar um ativo. Então, depreciação não é caixa, vírgula, né? Porque no momento em que ela de fato acontece, você, tudo bem, não tem caixa, mas para você repor o seu imóvel, repor o seu imobilizado, aí você vai ter que liberar um dinheiro lá do caixa, e isso vai aparecer lá na sua DFC, demonstração de fluxo de caixa, onde você teve que tirar dinheiro do caixa para fazer uma atividade de investimento, porque está no seu ativo, tá? Então, toma cuidado com esse conceito aí de que depreciação não seria caixa, tá? Mas, continuando, como isso não vai sair do meu caixa, então eu não posso fazer um crédito no caixa, mas eu tenho que fazer um crédito em algum lugar do ativo. Portanto, eu vou fazer um crédito sim de 100, e essa conta, ela vai chamar depreciação acumulada. Depreciação acumulada. Tá? E você vai ver critérios para isso, diversas coisas, principalmente na parte da prova 2 dessa disciplina, tá? E aí, no final das contas, o que a gente conseguiu? Beleza, o meu ativo, de fato, ele tem um valor contábil do que ele precisaria ser, 1.900, porque ele perdeu 100 em decorrência do uso. Só que eu não perdi a informação de quanto eu paguei. Então aqui, quando você fala de imobilizado, a informação mais importante é o valor do razonete principal que tem saldo devedor precisa estar com o custo de aquisição e das melhorias, que é o que você vai aprender depois, que quando você precisa fazer uma melhoria, você pode colocar esse valor no seu ativo. Mas assim, aqui precisa estar o custo, o quanto você pagou, e não o quanto está valendo hoje, tá? Então, se o imóvel valorizou, desvalorizou, não tem nada a ver. Se o imóvel depreciou ou não depreciou, também não tem nada a ver. Aqui vai o quanto você pagou, tá? O valor no razonete do seu custo de aquisição e de melhorias. Por fim, eu quero fazer um exemplo ali no seu passivo, o exemplo de um empréstimo que você adquiriu hoje e você já sabe quanto você vai ter que pagar no futuro. Existem empréstimos que você pega hoje e você sabe o quanto você tem que pagar em correio de juros por mês, e no futuro você nem sabe quando você vai devolver, então você não sabe o quanto que ele vai ser no vencimento. Mas existem empréstimos que você, por exemplo, pega 100 hoje e sabe que vai pagar 120 daqui a um ano. É desse empréstimo que eu vou falar. Eu vou explicar dessa forma, mas isso vai aparecer no seu conteúdo como sendo duplicatas descontadas. E como eu não quero entrar nesse detalhe agora, que geraria uma complexidade desnecessária, eu vou tratar como sendo um empréstimo que eu peguei hoje, mas eu sei quanto eu vou pagar no futuro. Então, imagina que eu pego um empréstimo. Se é um empréstimo, ele vai ter que ter natureza credora, ele está no meu passivo, certo? Então vamos supor que o contrato é o seguinte: você pega 100 reais hoje e precisa devolver 120 no futuro. Aí a primeira pergunta que eu te faço é: qual deve ser o valor contábil do meu passivo? 100 ou 120? Você pode pensar 120, porque é de fato o que eu vou ter que dever. Só que isso é o que vai acontecer lá na frente. O que aconteceu hoje? Hoje, se entrou 100 no meu caixa, se teve um débito de 100 no meu caixa, porque o meu banco pagou 100 para mim, para eu colocar no meu caixa,
Se eu colocar 120 no empréstimo, o que vai acontecer é que eu vou estar perneta, né? Porque eu vou ter um débito de 100 e um crédito de 120. Então fica meio complicado. Só que se eu colocar 120, se eu colocar só 100 no empréstimo, eu não estou dando aquela informação de que eu já sei que eu vou ter que pagar 120. O que a gente faz? Então, no meu caixa, que está lá no meu ativo, tem a única verdade que eu sei. Que eu vou ter um recebimento de 100. Eu já sei que eu vou pagar 120. Eu vou botar esse 120 aqui e já vou explicar. Tá perneta de 20, né? Tô precisando de um débito de 20 para as coisas ficarem mais interessantes aí, as coisas baterem. Para eu ter um balanceamento. Bom, os juros, você vai aprender isso na disciplina de matemática financeira. Inclusive, meu colega Davi Recuto, ele é monitor esse semestre, então aproveite muito, pode ir atrás dele, que ele vai te ajudar nessa disciplina. E essa disciplina, de fato, é importante tanto para você, a sua vida pessoal, quanto para você se dar bem quando a gente for falar de empréstimos no assunto de introdutória, tá? Então, juros, por definição, eles são devidos pelo tempo. Então, à medida que o tempo passa, que você deve esses juros. Então, eu não posso dizer hoje, no momento em que eu acabei de pegar essa dívida, que eu vou jogar 20 de despesa financeira no resultado, que eu teria perdido 20. Eu não perdi esse 20 ainda, porque o tempo não passou. E se eu peguei o dinheiro hoje e vou devolver lá na frente, no futuro, um valor maior, significa que eu estou pagando por estar com esse dinheiro ao longo do tempo. Então, à medida que o tempo passa, que eu deveria aumentar o meu passivo. Então é por isso que eu não posso pegar simplesmente e jogar 20 como sendo um débito no resultado. Porque isso balancearia, né? Eu colocaria uma dívida de 120, que é de fato que eu tenho que pagar, entrou no meu caixa 100, eu já jogaria no meu resultado 20 débito, balancearia. Mas esse tempo não passou. E como juros é devido ao longo do tempo, eu não posso fazer isso. Tá, mas tem que ter um 20 débito. Tá bom, vou colocar um 20 débito. E aí, a gente vai chamar isso aí de juros a apropriar. Por que juros a apropriar? Esse juros a apropriar é um juros. Eu sei que eu vou pagar 20 de juros. Só que é apropriar, porque é ao longo do tempo que eu vou pagar esse 20 de juros. Então, o que vai acontecer ao longo do tempo? Conforme o tempo for passar, eu vou pegar e fazer o seguinte. Fazer um crédito aqui. Então, esse juros apropriar vai diminuir, porque eu sei que a cada tempo que passa, eu já apropriei juros. Então, a cada tempo que passa, eu tenho menos juros a contabilizar. E aí sim, esses juros apropriarem que aconteceu, que foi apropriado em função do tempo, aí ele vira um débito no resultado. Em última instância, esse 20 inteiro vai para o resultado. Só que como a gente vai fazer balanços aí trimestrais, ao longo de cada trimestre, um pouquinho disso vai ser apropriado. De tal forma que no final das contas, todo juros apropriar débito vai ser igual a todo juros apropriar crédito e você vai pagar 120 lá no final. Mas aí, olha o que aconteceu. A gente conseguiu fazer o casamento. A gente disse que, de fato, eu vou pagar 120 e que eu vou ter os juros de 20. Então, eu falei, ó, não, de fato, eu tenho essa dívida, é esse valor que eu vou ter que pagar. Só que eu ainda não devo esse valor, porque falta passar o tempo. E se entrou 100 hoje no meu caixa e eu devolvesse imediatamente hoje, não teria passado o tempo. Pelo fato de não ter passado o tempo, significa também que eu não tenho juros a pagar, porque juros é função do tempo. Então, hoje, se entrou 100 no ativo, tem que figurar 100 no passivo. E é isso que está acontecendo. Se você pegar esses dois valores aqui, o que vai acontecer? Qual que é o saldo disso? 120 menos 100, saldo de 100. Então, bateu, tá vendo? Então, essa aí é a brincadeira das contas certificadoras. É legal, eu acho legal. Não tem grande dificuldade, mas tem que pensar. Tem que pensar um pouco mais. Essas aqui são um pouco mais tranquilas. Agora, a EPCLD
E PCLD você vai se complicar um pouco, é um pouco chato, um pouco confuso, e existem alguns razonetes diferentes que você pode fazer no processo, tá? Então, se fosse para te dar um alerta entre essas três coisas que eu fiz, essa aqui eu acho que você tem que tomar mais cuidado, tá bom? Forte abraço, te vejo na próxima aula e não esqueça de fazer bons acordes.